Fala galera, beleza? Falcone na área. Hoje a gente vai ver um vídeo um pouco diferente do que eu estou acostumado a mostrar. É como criar um breakdown animado no After Effects usando um JPEG base, tá? Criado pela minha aluna Lu. Dê uma olhada na descrição para vocês verem o link para o site dela, para os projetos de manipulação que ela faz. E ela cedeu o direito de uso da imagem para eu mostrar esse passo a passo, tá? Ela é uma aluna minha da mentoria já há mais de um ano. E essa arte foi feita para o desafio, para o meu primeiro desafio de aventura numa ilha misteriosa. Então essa foi uma das artes que ela criou e ela fez isso na vertical, tá? Malandramente ela já fez essa arte com o formato básico do Reels do Instagram, que seria 1080 por 1920. Então eu vou criar um making off seguindo também essa proporção, tá? Então vou dar um play aqui para vocês verem o resultado final do breakdown, depois explicar passo a passo. Então, gente, é isso. Eu coloquei uma trilhazinha de fundo. Vocês podem ver que ela tem uma entrada que o volume vai aumentando aos pouquinhos, depois vai descendo aos pouquinhos. Também vou mostrar para vocês como fazer essa animação simples no After. E essa transição também entre os quadros. Então, uma aulinha simples de edição. A gente tem o corte seco dessa primeira cena para a segunda. Da segunda para a terceira também. Então, assim, é um corte literalmente sem transição de opacidade, sem, enfim, nada rebuscado. E dessa pra cá, aí sim a gente tem uma fusão simples, se eu não me engano esse é o nome, né? Quando a gente tem essa transição de opacidade de uma cena para outra. E aqui também, aqui é um outro corte seco. Eu gosto às vezes de dar não deixar tão óbvio qual vai ser o próximo corte, próxima transição, né? E aqui é um crossfade, seria um fade to black e depois um fade in, e os termos em inglês, né? Quando você tem uma composição que ela esmaece para o preto e depois clareia, né? Do preto pro 100% de opacidade. Então vou mostrar para vocês como fazer isso também. E aí a gente tem aqui um zoom in, um zoom de posição, um zoom de escala normal. Então não tem uma animação de posição muito marcante aqui. Tem alguns tilts combinados com pans. Aqui, por exemplo, seria uma pan, né, de lado a lado. Tem movimentos de tilt, né, que seria de baixo para cima. E aqui, por exemplo, a gente tem um zoom out, que é um zoom in. Começa a câmera andando em direção ao lobo, né, ela vai se aproximando. E também tem uma animaçãozinha de posição. Então, combina um pouco de tudo. Não deixa o breakdown maçante. Pelo menos é assim que eu acho que está ficando, né? Tá ficando minimamente apresentável, uma coisa que eu consigo fazer em menos de meia hora e não tem muito mistério, não tem animação de paralaxe, é só pegar uma imagem flat, né? Um JPEG flat com resolução razoável de mais de 2K e vamos lá, vamos meter bronca aqui no passo a passo. E para gerar o render dessa cena, vocês precisam ter o Media Encore instalado. É a forma que eu vou fazer aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam ter é a arte aqui no After Effects. Então vocês podem arrastar a arte do Internet Explorer de vocês para cá, que ela já abre. Olha só, se eu arrastar para cá, puf, a arte já abriu. Então vou deletar e usar a que eu já tenho aqui. Então, gente, primeira coisa, arrastou a imagem para cá. Vocês vão pegar esse arquivo e jogar ele para esse íconezinho aqui para criar uma nova composição. Então, automaticamente ele vem com o nome do teu asset original. Como eu já tenho um aqui, ele criou um mais dois, tá? Então eu posso fazer isso do zero. Então eu já tenho a minha composição criada, vou mostrar para vocês o que tem nela, tá? Arte da Lu. E não tem nada nela, na verdade. É uma composição que só tem o JPEG, tá? Minha composição está aqui dentro.
Então eu tenho uma composição dentro de outra composição. O After funciona muito bem dessa forma. É como se você tivesse um grupo no Photoshop que contém um Smart Object, por exemplo. Então aqui dentro eu tenho várias artes dela, tá? Que estão sem nada acontecendo. Então se vocês clicarem 2 vezes nessa comp, ele abre a imagem aqui dentro, tá? Da composição. Eu estou usando aqui Window Workspace, estou usando o padrão, tá? Que seria o All Panels. Se vocês clicarem aqui em Reset All Panels to Save de Layout, é um layout básico que está salvo aqui que eu estou usando, não tem muito mistério. Então, o que eu vou mostrar aqui não precisa de nenhum efeito extra, vai ser tudo criando animações de posição, escala e opacidade dentro das composições, tá? E arrastando as comps de um lado para o outro, fazendo efeitos que eu já mostrei para vocês ali o resultado final, tá? Então não tem mistério nenhum, tá tudo aqui do início ao final dentro dessa comp, tá? Vocês podem clicar e arrastar essa barrinha, aqui seria a linha do tempo de vocês, tá? Então a gente parte do 0, vai até 35 segundos, que é o tempo final dessa composição. Se vocês apertarem o espaço no teclado aqui no início, olha só, ele começa a rodar um playback em tempo real do resultado final, tá? Isso que está rodando aqui está em 38% de aproximação, tá? Se eu quiser colocar isso em 100%, eu precisaria vir aqui, colocar em 100% de zoom, e aí a gente consegue rodar isso numa resolução mais alta, tá? A questão aqui é o seguinte, isso daqui está rodando rápido, né, em tempo real, porque eu estou rodando isso com um third, né, que é 1/3 da resolução final. Se eu quiser realmente fazer uma prévia full, eu venho e clico aqui em full, e ele vai ter que recalcular tudo do zero. Então, normalmente eu não gosto de fazer isso de primeira, porque gasta muita memória, meu computador não é tão bom assim para rodar renders em real time, mas geralmente dá certo. E aí vocês podem fazer aqui, em full, e ele vai carregando, o playback vai ficando em alta resolução, tá? Então, mais um detalhe que vocês aprenderam. Normalmente eu deixo em third, e aqui eu coloco em fit up to 100%, ou seja, fit significa se ajustar a 100%, tá? Que ele já automaticamente cropa no formato que eu quero prever, que é uma versão do 16:9, né, dos stories, né, do 9:16 no caso. Então, gente, mais informação. Vamos lá do início de novo, ver como que eu criei essa animação, tá? Ferramentas básicas aqui que vocês precisam entender. Motion Blur é esse íconezinho aqui. Eu usei isso daqui só para evitar uns batimentos visuais. Vou mostrar para vocês a diferença logo mais. Então eu marco todos os Motion Blur aqui. E esse íconezinho também, eu deixei ele marcado, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o porquê que eu uso isso. Então eu fiz um render dessa... Deixa eu abrir para vocês aqui onde está. Só um instante. Vou abrir o Media Core aqui para puxar o meu arquivo que eu tinha renderizado sem o Motion Blur estar ligado, para vocês verem a diferença. Explicando tudo na hora. Esse vai ser um videozinho bem dinâmico mesmo. Então demora um pouquinho para abrir às vezes, tá? Antigamente isso era tudo acoplado no After, não tinha como renderizar por fora dessa maneira. Agora eu estou fazendo dessa forma. Então as minhas artes estão salvas aqui, né? Os breakdowns. Ele geralmente cria uma pastinha raiz, né? Vocês podem especificar isso lá dentro de arquivo. Vou mostrar como. Então o primeiro foi esse aqui. Esse é o primeiro breakdown. Deixa eu abrir esse cara aqui com VLC. Então olha só. Esse foi o primeiro arquivo. Vamos lá. Então essas primeiras animações de posição, elas estão bem suaves. Agora daqui para frente começou a ter uns leves batimentos que depois eu percebi que se eu tivesse ligado o Motion Blur, isso melhoraria, principalmente com movimentos muito bruscos, tá? Então, para evitar esse tipo de batimento que a gente usa o Motion Blur. Não sei se fez muita diferença, mas de uma versão para outra a gente pode comparar. Deixa eu jogar logo para cá, ó. Aqui, por exemplo. Eu acho que deu uma diminuídazinha de leve.
tá? Então eu recomendo que vocês deixem ligado o Motion Blur. Demora um pouquinho mais às vezes o cálculo, quando vocês têm uma animação de posição muito rápida, mas o movimento fica mais suave, mais fluido, beleza? Então tem que estar ligado aqui o Motion Blur e dentro das comps também. Então vocês cliquem 2 vezes numa comp, tá? Vocês podem passear de uma para outra aqui. E como todas são cópias da mesma, basicamente são tipo Smart Objects do Photoshop, com a diferença que eles têm animações diferentes, tá? Então beleza, chega de ver Motion Blur, vamos dar uma olhada na primeira. E falando em olhar, como é que vocês ligam e desligam as layers aqui? Tem esse olhinho na esquerda, vocês podem clicar e arrastar de cima para baixo, tá? Ou clicar um a um para deixar visíveis as layers, tá? Aqui é como se fossem as layers do Photoshop, tá? Como elas não estão empilhadas exatamente, só essas duas aqui, ó, que uma passa por cima da outra, vocês podem manter todas visíveis, né? Que não vai ter como enxergar o que está em cima e o que está embaixo. A não ser que eu arraste, por exemplo, uma para cá, né? Ela já vai passar por cima da outra. Se eu deixar ela invisível, né, eu consigo enxergar só de baixo. Então, molezinha, nada de novidade para vocês que estão acostumados com Photoshop, perdão. E aqui embaixo eu coloquei a minha trilha sonora, tá? A gente liga e desliga o volume dela aqui. E uma vez que a gente clica nessas setinhas, a gente consegue ver as propriedades de cada composição, tá? Vou abrindo aqui as propriedades de cada uma e aí vai ficando aqueles grupos, né, com bastante informação. O ideal é trabalhar um a um e deixar os outros fechados. Então, vou deixar para mostrar o som depois. Sobre o workspace do Photoshop, do After, vocês podem remanejar as janelas assim, clicando e arrastando de cima para baixo, tá? Ou de um lado para o outro. Tá? Por exemplo, aqui tem informações interessantes que vocês poderiam perder, tá? Eu costumo deixar isso aqui mais visível. Como isso daqui está com a proporção mais vertical do que horizontal, eu podia deixar ele menorzinho, enfim. Mas normalmente a gente trabalha com imagens mais wide, né? Então isso acaba ficando já dessa forma para mim. Então beleza, primeiro, vamos ver como é que ficou o primeiro aqui. O primeiro movimento é uma animaçãozinha de posição que eu quis avançar em direção ao cachorro. E terminar com suavizando o final. Então não são animações super lineares, são animações que têm uma interpolação de movimento. É como se fosse aquela velha história da bolinha quicando, que todo mundo que estuda animação aprende, né? A bola ela tem um movimento de aceleração e desaceleração, não é um movimento constante. Então é o que eu tento passar nos meus breakdowns. Como que a gente faz isso daqui? Dentro de cada comp, tá? Eu tenho aqui a comp 1. Eu podia nomear ela de comp 1 também, se eu quiser. Aperto o Enter aqui, boto 1, enfim. Aqui eu poderia colocar 2. Mas vou deixar dessa forma, tá? Só para vocês verem as funcionalidades além do essencial aqui. Mas vamos nessa. Tudo está começando com 100% de opacidade, tá? A princípio aqui no início, depois algumas que eu fui mudando. Então o que é a opacidade? É a transparência ou falta de transparência das layers. Então se eu quero que a layer apareça, eu preciso dela 100%. E qual é o segredo aqui para animação de posição? Esse reloginho. Esses reloginhos, eles são, em inglês, os famosos stopwatches, né? Como se fosse um cronômetro, que a gente liga e desliga e marca os keyframes, são os quadros-chave, né, da animação. Então, basicamente, eu marco geralmente um no início e um no final. Às vezes eu tenho quadros-chave que estão depois do frame final, vou explicar para vocês por que isso, tá? Então, vamos lá. A primeira animação que eu fiz aqui foi, começou em 100% de escala nessa posição aqui. E aí, quando eu aperto o espaço e dou Enter, vocês veem que se aproximou da imagem. Quando eu aperto de novo o espaço, ó, repara que esses valores estão mudando. Então, saiu de 100% para 130%, mais ou menos, ou seja, foi uma escala de uns 30% no cachorro. E animei de leve a posição, tá? Como que eu costumo fazer isso? Eu vou criar uma do zero aqui e mostrar para vocês do início. Vou pegar, dupliquei a mesma layer, tá? O atalho seria Ctrl D. Então vou fazer de novo, ó. Deletei, cliquei aqui em cima, Ctrl D. Ou vocês vêm aqui, ó, Edit Duplicate, tá? Ctrl D. Vamos lá. Ctrl D, dupliquei, foi a mesma layer
com parâmetros iguaizinhos os de baixo, tá? Vou deixar de baixo desligada e vou resetar isso aqui. O reset, ele volta a layer para 100% de escala para a posição original dela, tá? Se vocês estiverem de mouse, vocês podem fazer um zoom in, zoom out aqui, ó, com o botão do meio, né, com o scroll. Então, eu costumo dar um scroll bem longe para ver o arquivo, o tamanho máximo dele. E aí a gente pode clicar e arrastar e andar de um lado para o outro para posicionar a arte aqui dentro desse preview, tá? Então, eu dou zoom in até onde eu quero e posso arrastar de um lado para o outro. Então, por exemplo, eu quero o dog aqui. Vou botar o dog ali no centro, tá? Reparem que aqui tem o ponto âncora. Para ficar mais bonitinha a animação, vocês podem arrastar o ponto âncora exatamente por onde o cachorro está, que eu não sou tão fã de fazer isso, a não ser que precise realmente rebuscar bastante a animação. Então, ó, o ponto âncora está nele agora. Tá? Quando você arrasta a posição, o ponto âncora está lá marcado dentro dele. Eu poderia marcar esse ponto âncora aqui no primeiro frame. E agora, qualquer animação que eu fizer aqui, ó, vou até deletar. E não, se eu deletar vai dar problema. Vou deletar a última. Então, o frame inicial está marcado já. Tá? A gente pode desligar e ligar esses keyframes aqui, mas aí vai zerar o que a gente acabou de fazer. Então, o que eu preciso fazer agora? Andar com a linha do tempo um pouquinho, vou botar aqui, digamos, no segundo 4, e marcar novas posições, novos keyframes, em posição e escala. Como eu não quero mexer com a posição, só mexer com a escala, digamos que eu queira aproximar até os 130%. Tá? Cliquei aqui, digitei no teclado, dei Enter, marquei a posição. Se eu arrastar a linha do tempo do início ao final, ó, repara que já está rolando o zoom. Então, vamos prever o que está acontecendo aqui. Então, rolou o zoom in. Depois do keyframe, o cachorro ficou parado ali. Tá? Então, daqui para cá, como não tem marcação de keyframe, ele ficou parado e eu não gosto disso. Normalmente, eu coloco isso no final e aí a gente tem a transição de animação com um movimento mais contínuo, mais fluido. Beleza? Então vamos lá, mais uma informação bacana aqui sobre animação de keyframe, na interpolação. Aqui a gente tem o frame linear, que é esse losangozinho. Aqui a gente tem uma setinha que aponta um movimento da esquerda para a direita. Tá? Como é que a gente troca isso aqui? Se você segurar o Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse em cima de cada um, ó que mudou, repara que mudou, virou uma bolinha agora. Se eu clicar de novo, voltou para o losango. Então, o que representa essa bolinha, o losango e a seta? O losango significa que é linear, e vamos ver a diferença. Ó. A animação super linear, meio chatinha, ela acontece como se fosse uma animação curvilínea. Não, desculpa. É uma animação linear mesmo, né? Vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Deixa eu marcar essa... Eita, raio. Animação de posição. Deixa eu ver aqui. Como é que eu consigo mostrar isso para você? Pior que eu esqueci agora. Esqueci, mas ok, vamos nessa. Visualmente vocês já perceberam, isso que importa. Tá? Depois eu me retifico quando eu aprender isso novamente. Realmente eu não sei, mas nunca precisei saber e vamos que vamos. Se eu clicar nas duas aqui, ó, por exemplo, segurar o Shift, clicar em Position Scale, olha só. Repara que eu tenho agora todos os frames selecionados. Ou se eu clicar e arrastar aqui com o mouse, ó, eu consigo selecionar. Cliquei fora de selecionou, clique e arrasta, seleciona de novo. Tá? Bem parecido com 3D. Como a gente seleciona às vezes vértices, né, na viewport. Ó, cliquei e arrastei esses dois keyframes. Se eu clicar com o Ctrl em cima desses dois aqui, ó, ele virou uma bolinha. E a bolinha normalmente deixa mais fluido o movimento. Tá? Se eu clicar de novo em cima. E agora, selecionando de novo, eu vou segurar Shift F9 para vocês aprenderem como é que eu faço a setinha que avança. Ou seja, ela vai criar uma aceleração no início até chegar aqui no final. Então, normalmente eu gosto de fazer assim. Acelera no início e desacelera no final. Para desacelerar, eu uso o Insert, não, perdão, F9, para transformar isso daqui numa ampulhetazinha. Tá? E aí, o que é essa ampulhetazinha? Ele é o Easy Easy. Se eu clicar aqui, ó, com o botão direito em Keyframe Assistant, ele tem os atalhos aqui, olha. F9 é a ampulheta. Esse Easy In é a setinha que entra com aceleração. E tem uma desaceleração no final, que seria esse
Ctrl Shift F9 aqui. Olha só, repara que é uma setinha contrária, tá? Normalmente eu gosto de usar, eu nem uso essa setinha contrária, eu gosto de usar o F9. Vamos ver a diferença agora, o que acontece. Frame inicial, ele vai acelerando no início, depois ele diminui a velocidade conforme vai chegando perto desse keyframe aqui. Como é uma coisa muito sutil, é difícil de vocês perceberem isso, mas se eu der um zoom mais forte nele, por exemplo, 200%, vamos ver o que aconteceu. Ó, acelerou, diminuiu, estabilizou. Tá? Esse é o tipo de padrão de animação que eu gosto de fazer quando eu estou dando zoom em algum objeto, né? Ou algum elemento, enfim, animal, o que quer que seja. Eu poderia fazer o oposto aqui, poderia começar mais estável, mais fluido e terminar desacelerando com Ctrl Shift F9 aqui. Desacelerando não, perdão. Vamos ver o que vai acontecer agora, que eu nunca faço isso. Eu acho que deu quase na mesma. Enfim, não sou muito adepto disso aqui. Eu vou mostrar só o que eu usei, senão acho que vai ser muita informação para vocês logo de cara. E fica muito extenso também o vídeo. Então, normalmente é esse meu processo aqui. Entrada com a setinha, quer dizer que começa acelerando, estabiliza um pouco para você poder observar o que está acontecendo e vamos nessa. Então a primeira eu já fiz uma demozinha e aqui nesse caso eu animei um pouco de posição. Então eu arrastei a imagem inteira do primeiro frame para o último frame um pouco, tá? Vamos para a segunda. Como é que a gente faz para arrastar a mesma comp para lá e reenquadrar em outro local? Então quis mostrar o lobo nessa versão aqui. Tá? Como é que eu posso fazer isso novamente? Para vocês não terem que jogar de novo a imagem para cá e reatualizar tudo, geralmente eu dou um Ctrl D da primeira comp, clico e arrasto ela para o lado, segurando Shift. Olha só, segurei Shift, ele dá um snapzinho, ele trava geralmente o início de um com o final do outro. Se eu ficar arrastando aqui sem o Shift, é difícil de conseguir travar um no outro, para fazer o corte seco funcionar. Então eu seguro o Shift, puff, soltei, travou aqui. E agora eu vou mostrar para vocês o que acontece. Então eu tenho a mesma comp, tá? Com a mesma animação. Eu posso resetar essa animação, vir aqui em Transform Reset, tá? Terei que selecionar todos os frames ou deletar. E eu faço do início de novo. Dou um zoom out com o mouse, escolho aqui, por exemplo, o lobo está ali, legal. Para eu não ter que ficar posicionando o ponto âncora ali, eu já marco às vezes a posição e a escala do jeito que eu quero, primeiro frame. Ando um pouquinho com a timeline, perdão, só para poder ver bem. E às vezes eu quero só animar a posição até essa casinha, digamos. Tá? E dar um leve zoom na casinha. Então anima um pouco da escala também. Arrasto de novo para cá e volto para o lobo inicial. Então eu tenho uma animação de posição e de escala muito leve, tá? De um lado para o outro. Seleciono esses dois frames, arrasto eles para o início, segurando Shift, que eles dão um snap também aqui, ó, puff, grudou. Deselecionou, selecionei de novo, clique e arrasta, joga para o final com o Shift, soltou o Shift, os keyframes travam aqui no finalzinho. A linha do tempo, mesma coisa, ó. Clicou, arrastou, segurando Shift, você solta a linha do tempo exatamente nas áreas de interesse mais marcantes, né? E principalmente em cima dos keyframes. Então, se eu tiver esses keyframes aqui, ó, eu consigo arrastar essa linha segurando Shift e ela já gruda aqui nesses keyframes, beleza? Então, esse é um workflow super simples que eu já estou acostumado a usar. E vamos lá, vamos ver o resultado. Deixa eu dar um zoom aqui porque está muito pequeno isso. Fit to 100. Corte seco. Sai do lobo, vai para a casinha. Só que a animação dos keyframes está linear. Então vamos dar uma animaçãozinha nisso aqui, ó. Vamos lá, vamos frisar, hein? Shift F9 para fazer essa aceleração entrando. E se eu quiser estabilizar na casinha, aperto F9, que ele dá uma segurada no movimento. Vamos tocar de novo. Então a entrada mais rápida e vai desacelerando no final. Beleza. Então mais um exemplo que foi feito. E agora vamos ligar o terceiro. Então vocês já viram como criar animação de posição, de escala, como usar o ponto âncora, como ligar e desligar o Motion Blur.
e copiar usando o Ctrl D para duplicar uma comp para usar a mesma comp, né, duplicada de várias formas aqui. Eu não mostrei para vocês isso daqui, olha só. Você arrasta e solta isso aqui, significa que você está mexendo no tempo da comp. Então essa comp está durando daqui até aqui. Se eu aumentar esse tempo para cá, quer dizer que ela está passando por cima da de baixo, certo? Então olha só, ela está passando por cima e não tem animação nenhuma. A animação só começa onde tem o keyframe. Então não faz sentido eu ter essa área toda aqui se eu quero um corte seco de uma para outra. Então, ó, uma passando por cima da outra, o corte rola já por conta disso aqui, né? Por conta dessa área que eu limitei. Então, acho que eu quero que passe uma por cima da outra, eu deixo assim, e já vamos ver em seguida como fazer isso aqui. Então, olha só, a terceira animação, vamos ver como é que foi feita, e dessa vez eu só vou mostrar, tá? Para dar uma agilizada. A terceira, ó, eu usei essa bolinha mais fluida. Vamos ver o resultado. E daqui para o próximo... Ah, perdão, eu deixei desligado. Vou tocar de novo. Isso, essa é a parte bacana. Transição de opacidade. Tá, então, animação de posição do dog para chapéuzinho vermelho. E isso aqui que eu vou mostrar agora como fazer. Então, vocês coloquem a layer que vocês querem que apareça por cima da de baixo, né? A opacidade dessa daqui pode continuar em 100%, tá? E a de cima é que importa. Então, a de cima vai começar no 0. Olha só, está aqui em 0. Então, tem um keyframe para o 0. Se eu clicar duas vezes, ele mostra o valor. Olha lá, opacidade 0. E aqui em 100%. Então, esse keyframe mostra que a layer está aparecendo 100%. E aqui a gente tem, obviamente, o nosso tempo, né? De 0 a 35. Então, a imagem leva mais ou menos 2 segundos para aparecer. Olha só. De 0 a 100. E repara que esse valor vai mudando em tempo real ali para a gente. Se eu quisesse fazer uma transição, essa daqui começando no 0, indo para o 100, e a de baixo, saindo do 100 e indo para o 0, eu poderia fazer isso aqui, ó. Layer de baixo, do 100 para o 0, mas olha o que ia acontecer. Em algum momento, as duas começam a ficar em 50% cada uma. Tá? Tem uma leve diferença. Se essa daqui não tivesse com esses dois keyframes, né, ela fica um pouquinho mais presente, a layer de baixo. Eu costumo fazer das duas formas, eu vejo o que funciona melhor. Mas a base é isso aqui, é você usar keyframes para animar a transparência de uma layer. Então, no caso, eu começo essa daqui aparecendo de 0 para 100. E esse keyframe eu também poderia animar. Poderia colocar ele entrando mais rápido aqui e apertar um F9 para ele vir se estabilizando também. Que aí ele segue uma lógica, né, que eu usei também para os outros keyframes. Mas não faz muita diferença assim, porque a gente está trabalhando aqui. Então, agora eu tenho um corte seco, né, desse take para o outro. Aqui é um tiltzinho, que eu quis mostrar da estradinha até o topo da imagem. E depois eu fiz a imagem sumir e aparecer a outra também. Tipo seria um crossfade, né? É uma cena que some e a outra que aparece do 0. Então como é que eu faço isso aqui? Vou abrir essa imagem. Então eu tenho animações de posição nessa. Do 0 a 100 e do 100 ao 0. Tá? Olha só, opacidade 100. Vou andando com a timeline e vocês veem que ela desaparece. Então aqui no finalzinho dela, ela está em 0. Repara que eu não limitei essa comp. Eu poderia deixar ela do tamanho que eu quiser aqui. Né? Óbvio que se eu encurtar aqui, ela vai ficar sem mostrar nada. Né? A gente vai ter um vão aqui, que é a cor do nosso background. Mas eu quis manter isso daqui dessa forma. Então eu tenho uma transição de 100% ao 0 e aqui nessa última comp eu saio do 0 e vou para o 100%, tá? Então aqui seria o crossfade, que funciona super bem também. Não abusem muito disso, porque fica meio maçante. E aí, geralmente no final eu gosto de mostrar a arte inteira. É como se você fosse criando um mistério, apresentando detalhes. Então vou rodar do início ao fim para vocês verem de novo, enquanto eu tomo um restinho do meu chá aqui.
e falar da trilha sonora também. E a trilha vai esmaecendo no final e a gente encerra o último frame na imagem mais estática. Eu poderia deixar esse finalzinho ainda mais estático, olha só, vou dar uma diferençazinha de leve, para a gente conseguir observar mais a imagem frisada, olha lá. Pode terminar com ela paradona, que eu não vejo muita graça, mas tem gente que gosta, principalmente se você for escrever alguma coisa nela. Por exemplo, se ela quiser colocar o site dela aqui e deixar o último frame com a arte final, eu recomendo, tá? Principalmente com as suas informações de contato. E o que eu poderia fazer também para apresentar isso daqui de uma forma ainda mais interessante, poderia duplicar essa comp, arrastar ela para o início e mostrar ela um pouquinho de leve, assim, a cena inteira. Então, em vez de criar um suspense que só apareça no final, tem hora que eu gosto de mostrar a imagem toda no início e depois desconstruir o breakdown, tá? Vocês podem acompanhar em outro vídeo o breakdown que eu faço no Photoshop através da timeline, tá? Eu gosto de combinar as duas coisas, o breakdown no Photoshop com essa animaçãozinha de leve aqui no After, que faz essas pans, tilts e zoom in, zoom out, para agregar um pouquinho mais de valor no making off. Beleza, galera? Então, para terminar, eu peguei essa licença, eu peguei essa música aqui no FMA, que é um site chamado Free Music Archive, e animei só a entrada e a saída do áudio. Então vocês podem arrastar o áudio para colocar em qualquer lugar, que funciona do mesmo jeito. Eu costumo deixar embaixo. E a gente clica nessa setinha e vê aqui os audio levels, né? Os níveis do áudio. E aqui tem a waveform, que é, no caso ali, as ondas, né? Consegue ver bem o que acontece quando eu arrasto o keyframe de posição de um lado para o outro. Então, o que esses keyframes estão dizendo para mim? Início e fim do aumento e diminuição do volume. Então, no frame inicial, isso aqui está com menos 40 decibéis. Mais ou menos 2 segundos e meio, a gente tem ele em menos 15. Se eu colocar em 0, vai ficar bem mais alto. Eu não gostei muito da altura padrão. Vou dar o play para vocês verem. E aí no final, eu tenho uma cadência, né, de aceleração e desaceleração, de aumento e diminuição de volume, feito da mesma forma que eu fiz as outras animações. Então aqui você marca um keyframe no início, pode colocar isso aqui em menos 100 decibéis, não vai ter nada de som. Mas geralmente eu gosto de começar com menos 40, alguma coisa assim, que você sabe que tem alguma coisa ali. Por exemplo, menos 60, talvez funcione. Mas aqui está muito alto para mim, eu estou usando menos 15. Então, mantive menos 15 como padrão até aqui, ó. Repara, está em menos 15 também. E no final está em menos 40. Então eu tenho os mesmos keyframes, ó. Menos 40 no final, menos 40 no início. Não, o início está menos 60. Vou botar menos 40 aqui. E desse keyframe para esse eu tenho o volume na mesma altura, tá? Então basicamente é isso que eu faço com áudio. Não tem nada muito chique e refinado. E agora, para a gente fazer o render disso, a gente clica na comp, aqui dentro do nosso projeto. Eu chamei isso aqui de comp breakdown, 9x16. A gente vai em Composition, Add to Adobe Media Encoder Queue, ou seja, é a fila, né, do Adobe Encoder. Ele vai abrir o encoder, que já está aqui, ó. Posso aumentar essa janela para vocês verem melhor. E aqui eu tenho a fila de render, tá? Por exemplo, vou deletar a anterior e mostrar para vocês rapidamente quais são os meus presets aqui. Para vídeo no YouTube, Instagram, para colocar no meu site, eu uso tudo H264, tá? Tem várias outras formas aqui de vocês produzirem esse arquivo final. Tem como vocês fazerem sequência de JPEG, tem como vocês fazerem QuickTime, PNG, AVI, enfim. Eu uso Adobe 264 e é isso. Normalmente eu coloco em
taxa de bits alta, principalmente quando são vídeos curtos, porque aí você perde pouco detalhe e o arquivo não fica tão grande assim, porque são vídeos rápidos, né? No caso, se fosse uma comp maior, eu buscaria um pouco mais de compressão. Então tem N presets aqui para vocês darem uma olhada, estudarem, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente vocês podem mexer na taxa de bits, né? Quanto menor a taxa de bits, menor vai ficar o formato do arquivo e mais compressão vai ter. Quanto maior a taxa de bits, mais qualidade vocês vão manter no arquivo final. E aqui vocês têm o arquivo de saída de vocês, onde que vai o render. Clicou naquele arquivo aqui, ele já te mostra qual é a pasta e o nome do arquivo. Então eu vou chamar esse arquivo de breakdown 3, salvar e aperto o play, meus amigos. Apertou o play, o preview do render já começa a rolar aqui, tá? Com todas as definições que vocês precisam saber, taxa de bits, formato, nome do arquivo e aonde ele está sendo produzido. E aí tem obviamente o tempo que vai levar para terminar. Vocês podem esquentar o chá de gengibre com limão de vocês enquanto acaba essa barrinha. Ou no meu caso, preciso de um de camomila. Ultimamente não está tão fácil assim. E aí nosso vídeo está pronto. Geralmente ele faz um barulhinho, ele faz um bip típico do After, nesse caso não fez. E vamos concluir o vídeo mostrando o resultado final, que está aqui, ó. Breakdown 3, eu recomendo que vocês baixem o VLC, que facilmente abre esse tipo de arquivo. Então tá lá. Posso aumentar esse volume aqui um pouco. Vamos ver o nosso resultado final e contemplar mais um aprendizado que vocês tiveram com o bruxo do Matte Painting, dessa vez dando uma palhinha de breakdown feito no After Effects com a arte da Lu, aluna da mentoria, que vocês podem conferir também o link na descrição do vídeo. Temos um grupo do WhatsApp, um grupo no Discord, onde rolam desafios constantes. Esse foi o desafio do Aventura na Ilha Misteriosa, a arte que ela fez, e mandou muito bem. E ganhou um livro também de brinde. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa comigo nesse passo a passo do After. E qualquer dúvida, só me perguntar. Grande abraço. Opa, mas pera aí. Não vão embora, não. Vou mostrar para vocês aqui, para terminar, como que vocês fazem para coletar tudo que vocês arrastaram para cá. Então, por exemplo, vocês saíram arrastando os arquivos. Um estava no Downloads, o outro estava numa pasta de um HD externo, mas vocês simplesmente foram empilhando tudo aqui e agora vocês querem consolidar isso dentro de uma pasta. Cliquem na comp final de vocês aqui, aí vocês vêm em File. Aqui vocês veem Dependencies, ou seja, dependências, né? Collect Files. O que ele vai fazer aqui? Ó? Diz que o projeto precisa ser salvo primeiro, você manda salvar. E ele vai coletar todos os arquivos que tiverem em uso. No meu caso, eu só tenho dois. Eu tenho só o JPEG dela, da arte, e um MP3 aqui da trilha. Tá? Às vezes isso aqui vai para gigas e gigas, quando você tem arquivos muito grandes. Então você manda coletar e ele vai abrir uma pastinha. Então, ó, isso aqui estava sendo coletado para o meu HD externo, não é muito legal. Vou criar uma pasta aqui dentro de Work, Desafios do Bruxo, Arte dos Alunos, Feed Breakdowns. Dentro de Lúcia, eu tenho aqui o meu arquivo base V1 folder. Então, já sei, posso chamar isso aqui de aula de After Breakdown V1 folder. Beleza, eu vou mandar salvar. Ele vai criar uma pasta com esse nome e colocar todos os arquivos ali dentro, tá? Vamos conferir. Então ele já salvou e já abriu um projeto do zero. A gente pode olhar aqui, mostrar para vocês se isso funcionou bem ou não. Então, ó, dentro de Lucy, olha lá, tá aqui o meu arquivo novo, aula de After Breakdown V1 folder. Tá tudo aqui dentro. Ele gera um arquivo do After Effects, que é um AEP, se não me engano. Tem um report, que é um TXT, e dentro de Footage, vocês têm uma pastinha com os arquivos, ó. Tudo seguindo o nome das pastinhas que eu coloquei ali, arte e trilha sonora. Dentro de arte tem o JPEG, dentro de trilha sonora tem o MP3. E agora, meus amigos, só correr para o abraço. Em menos de 40 minutos vocês já sabem usar o After, já sabem criar uma animação de posição, escala e transições.
de opacidade entre as cenas de vocês, fazendo corte seco, fazendo fusões, crossfades, tá? Sucesso, grande abraço.